que eu acessei a barriga da minha mãe e percebi que eu tinha uma ferida da rejeição que veio no útero com a técnica Ho'oponopono. E sim, eu vou te ensinar de uma forma fácil você começar a acessar suas emoções com essa técnica Ho'oponopono, Ho'oponopono. Essa técnica havaiana, você já ouviu falar? Já deixa aí, eu recebo o universo. Sim, ativa essa chave. E se você não me segue, já siga, que eu tô passando por um processo de despertar e cada vez mais eu vou trazer esse processo aqui. Talvez, se eu puder te ajudar, se você está passando por o que eu passei, seja muito bem-vinda. Já aceita as notificações aí. E sim, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que fala sobre limpar, arrumar, né? E essa técnica, ela vem da base que você é o corresponsável, que tudo que você aí vivenciou está ligado às tuas emoções, está ligado ao teu subconsciente. Então, basicamente, essas 4 palavrinhas, elas começam a limpar. Ela é para limpar ali aquela emoção. Você vai ver muitas pessoas trazendo o Ho'oponopono com o japamala, falando ali tantas vezes e trazendo. Eu nunca me conectei desta maneira. Também você vai ver pessoas fazendo mantras, fazendo várias situações, falando o Ho'oponopono mágico, sinto muito, me perdoe, dinheiro abençoado. Cada um traz a sua técnica, mas como que funcionou para Luíse e como que eu comecei a acolher, a não reprimir mais e transmutar com esta técnica. Eu estava ainda no processo, recém tinha descoberto que sim, meu processo de despertar, que veio junto com o despertar da consciência, o despertar espiritual, tudo junto, né? Copilei tudo junto e que eu precisava me libertar aí de algumas emoções, que eu estava muito presa a algumas feridas, como rejeição, humilhação e injustiça, que eram as minhas feridas primordiais. E essas feridas estavam aí remoendo muito dentro de mim, porque eu tinha um espelho, e eu não estou falando que tipo de conexão é esse espelho, e eu não quero mais entrar nesses assuntos, mas esse espelho que eu tive, mesmo longe, mesmo eu não querendo saber, sempre vinha alguma coisa, ou aí outras situações, mas como eu, dentro do meu despertar, eu me isolei mais, eu tive poucos espelhos externos, só o que vinha de fora, né? Mas eu não procurava muitos espelhos e eu percebi que eu tinha muitas emoções reprimidas. Até que um dia a minha mente subconsciente, o universo, falou para mim: vá fazer Ho'oponopono. Botei uma música de alta frequência, deitei na minha cama, uma música, uma alta frequência que é muito bom, é 963 Hz, que é a frequência da cura. Você vai achar aqui no YouTube. Você põe essa alta frequência e eu fechei meus olhos, tá? Me toquei com o cardíaco, fiz uma respiração e comecei a imaginar algo que estava me machucando, uma lembrança, tá? Imaginando essa lembrança, eu comecei: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. É para você. Você está acolhendo, você está aceitando e você está abraçando. Você está dizendo que sim, você sente muito por você ter passado isso. Você se perdoa, você se liberta, você se cura. Então, basicamente, é essas 4 palavrinhas, é isso que representa. E eu comecei: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e tudo que vinha: sinto muito, me perdoe, todas as lembranças, tudo. Eu comecei lá há uma lembrança de uns anos atrás e fui parar na minha infância. Eu não me lembro se foi a primeira vez que eu acessei a barriga da minha mãe, acredito que não, tá? Acho que foi a segunda, terceira vez.
eu fui fazendo, fui parar na minha infância, fui parar. Então eu comecei com a ferida da rejeição e comecei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tudo que vinha de memória, de lembrança, de imagem, eu ia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E o meu peito ia doendo, uma pressão explodia dentro de mim. Você vai ver que o seu cardíaco vai trazer todas as emoções, algumas que estão no teu subconsciente, porque você está num estado mais alfa, um estado mais relaxado, você está com uma música de frequência de cura e você está libertando, você está deixando vir todas as lembranças. E nisso que você está deixando, você está, sinto muito, me perdoe, você está se conectando com o perdão dentro de você, você está aceitando, vai vir choro, vai vir emoção, vai vir medo, vai vir angústia e aquele cardíaco explode e você sinto muito, eu fiquei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e vim, fui, até que eu me enxerguei bem pequenininha dentro da barriga da minha mãe e eu senti aquela emoção, aquela dor, que eu não entendia que dor era aquela, mas eu só sentia pressão e eu comecei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fui, até que foi libertando. Quando eu fui olhar no relógio, já estava mais de 2 horas fazendo o Ho'oponopono. E ali, no outro dia, eu disse, meu Deus do céu, como libertou, como eu tô me sentindo mais tranquila. No outro dia eu fui fazer a mesma técnica, fui puxar as mesmas imagens, comecei com as imagens ali, né, do mais recente, e eu já não sentia as mesmas emoções nas mais recentes. E ali eu comecei a fazer, e eu fiquei alguns semanas, eu acho que até meses fazendo essa técnica. Foi o meu primeiro contato com as minhas emoções, tá? Não é o único contato com as minhas emoções, você vai ver eu falando muito disso. Sim, hoje eu estou estudando aí hipnose, hipnoterapia. Hoje eu tive um contato com um terapeuta onde eu tive acesso à minha mente subconsciente, eu comecei a transmutar lá dentro da minha infância, lá no meu emocional mais profundo, onde muitos estavam guardados na mente subconsciente. E sim, eu me apaixonei por isso, eu me apaixonei pela mente, por entender que nós temos 2 mentes, aliás 3, tá? Mais 2. 2 mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. Entre a mente subconsciente e consciente tem uma mente analítica. Essa mente analítica, ela não deixa muita coisa aí para tua mente subconsciente, mas ela também não deixa você acessar muitas vezes a tua mente subconsciente. E é essa mente subconsciente que tá os teus 95% do teu dia automático. Então, se você tem um monte de situações, um monte de crença, um monte de medo, um monte de ferida. Cada ferida, inclusive eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, já manifesta aí, gratidão universo, eu aceito a minha cura. Diga pro universo que você tá aberto. As 5 feridas primordiais da alma, trazendo a energia de Lise Bourdon. Tem aqui um audiobook deste vídeo, né, desse livro maravilhoso, tá? E ali você vai falar sobre as 5 feridas e cada uma tem sua máscara. E a rejeição, que era a minha primordial, ela traz a máscara do escapista, né? Do que foge, do que se sabota. E dentro disso, hoje, passando pelo meu processo de cura, eu entendi que nos meus relacionamentos, isso trazia alguns gatilhos. Então eu acabava que eu sabotava, eu fugia, e daí aquela pessoa que estava aberta para viver o relacionamento comigo, que eu trouxe todo, porque eu tenho uma potência energética muito forte, eu cheguei para arrebatar o coraçãozinho de ser amado, e nisso
eu me sabotei, eu fugi, enfim, né? Eu agora, acessando a minha mente subconsciente, eu mesmo fiz uma auto-hipnose recentemente. Eu acessei os meus 16 anos ali, meu primeiro relacionamentozinho. Não chegou a ser namoro, mas era uma pessoa que mexia muito comigo. Eu gostava muito dessa pessoa. Depois eu descobri, anos depois, que ele me contou mesmo que ele também gostava muito de mim. E de uma certa forma, ele era uma pessoa que não queria se comprometer, não se comprometia, e eu também não sabia é como se os dois não soubessem se expressar. E de uma certa forma foi esse meu medo da rejeição. Esse meu medo da rejeição fez com que eu fugisse, toda vez eu fugia. Eu cheguei a namorar um menino que era amigo desse menino para fugir desse menino. Então eu queria fugir daquela emoção, daquele medo de ser rejeitada por alguém que era importante para mim. E isso foi a minha vida toda. E quando eu acessei o meu último relacionamento na hipnose, guiada, né, por mim, uma auto-hipnose, e eu fui parar lá aos meus 16 anos, eu entendi por que eu repeti os mesmos ciclos. Por que eu repeti os mesmos ciclos? Tava tudo na minha mente subconsciente, né? Muitas pessoas têm medo da hipnose porque vê situações, vê coisas muito lúdicas, vê filmes muito lúdicos, mas a hipnose é um estado natural da tua mente, sim. Tu tá assistindo a Luísa, tu tá assistindo uma novela, um filme, tu sabe que aquilo não existe, que aquilo é fake, que aquilo foi, né, que aquilo foi criado, que é ator, mas você sente raiva, você sente medo, você sente angústia, você discute com aquela novela, você quer resolver aquilo sabendo que aquilo não existe, que aquilo é falso. Isso é hipnose, é quando você está em estado de concentração, né? Quando a sua mente, a nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se você dizer para ela que ela é mentira ou é verdade, ela vai acreditar. Então, por que você está num estado mais alfa, um estado mais receptivo, que você começa a abrir a tua mente subconsciente? Tudo que você comandar para tua mente, ela vai aceitar, principalmente se ela aceitou a hipnose, porque se a tua mente aceitou a hipnose é porque ela se abriu, né? E se ela se abriu, você pode trabalhar, e foi isso que o terapeuta fez comigo, tá? Claro que ele tem uma técnica um pouco diferente que a técnica dele, que ele desenvolveu, mas foi assim que aconteceu, e hoje eu estou estudando mais. Mas eu senti no meu coração trazer de uma forma rápida, de uma forma segura, para você começar a se acolher, porque se você está aqui assistindo esse vídeo, Ser de Luz, você está passando pelo seu processo de despertar, você está passando pelo seu processo de novo, de mudança, de talvez se conhecer, talvez a curar o seu emocional. Anda muito angustiada, muito depressiva, com muitos medos, muito querendo resolver as coisas para ontem. E eu passei por esse processo. Inclusive, se vocês aí chamem a Luísa, se ressoar no coração de vocês, a Luísa criou uma jornada de cura, que foi a jornada que eu fiz. Ali tem uma meditação guiada de Ho'oponopono, exatamente, botando essa música de alta frequência, você enxergando, sinto muito, me perdoe, porque tem pessoas que precisam ser guiadas, né? Também tem uma técnica de EFT e tem algumas mini meditações, inclusive uma eu deixei aqui, de acolhimento da criança. Se ressoar no teu coração, faça essa meditação, pelo menos 7 dias, 21 dias, tá? Vai ajudar. E logo eu vou botar lá no curso o valor de R$ 59,90, dá pra fazer em 6 vezes, bem, um valor muito simbólico, um valor dado pra você, realmente para ajudar o máximo de pessoas, tá? Que eu ia dizer que eu me esqueci, mas é sobre isso, Ser de Luz. Começa a passar pelo seu processo da forma que você ressoa no teu coração, mas essa técnica é uma técnica que fez muito sentido para mim. Se ressoa no teu coração, começa a se conectar com essa técnica, feche seus olhos, começa a silenciar a sua mente antes de dormir, que é a hora que o teu cérebro está mais receptivo. Põe uma música de alta frequência e comece a tentar entender quais são as
essas emoções, não reprima essas emoções, porque o teu processo de despertar, você é um ser espiritual vivenciando uma vida terrena e você está num corpo carbono, num avatar, e esse avatar de muita luz, né? Porque você escolheu o avatar perfeito para você viver a sua experiência. Esse avatar perfeito, Luiz Menor, tão perfeito assim, o meu avatar é perfeito, não tá vendo? Tá cego. Mas o teu avatar, o teu avatar, ele tá ligado há muito tempo a viver certas repressões, certas emoções, certos sentidos, e não, você está despertando, mas o teu corpo, ele é o mesmo, né? O teu corpo, ele está ainda passando pelos mesmos processos e ele vai tentar te prender. O teu corpo, a tua mente subconsciente e as máscaras, elas foram feitas para te proteger. Então toda vez que você se arrisca, mais uma vez você vai ser rejeitada. Como que você vai largar tudo para ir viajar, conhecer um ser amado, vai investir dinheiro, qualquer coisa tu vai te sabotar? Ou como que você vai, o que os outros vão pensar de você fazer hipnose, de você ser oraculista? Meu Deus, você ser taróloga, as pessoas vão falar que você é uma pessoa fraude, que você é a maior fraude deste mundo. Como eu sempre digo, as pessoas, cada um vive as suas experiências, né? E muitas vezes, e isso tenho comigo, pelo meu processo, foi assim. E hoje, inclusive, a minha mãe falou esses tempos para mim isso. Eu falei e agi de uma certa forma com você, Bruna, ela me chama de Bruna, porque eu tinha medo, para mim aquilo poderia dar errado. E assim, a minha família tem muitos medos, a minha família tem muito medo de julgamento, de errar, de cair, né? E se eu não tivesse esse impulso, se eu não fosse um pouco diferente, eu não estaria aqui. Eu estaria no mesmo processo que eu estava vivenciando, vivendo no automático, no emprego que não era o que vibrava o meu coração. Luiz, mas podia trocar de emprego, mas o meu currículo era o mesmo, ia arrumar gerente aqui, montar uma lojinha ali, fazer isso, aquilo, mas aquilo não era o que vibrava o meu coração. O que vibrava o meu coração é isso que eu faço hoje, acolhendo pessoas, buscando me compreender, entender. Forte vontade aí de começar a te acolher, a te curar. Você pode estar começando com o Ho'oponopono. Se ressoa no teu coração fazer da forma que eu descrevi nesse vídeo, faça, tá? Mas ele pode vir a te ajudar a começar a te acolher, a te limpar, a dizer para o teu mente subconsciente que tá tudo bem, que você se acolhe, que você se perdoa, que você você aceita essa mudança, né? E quando você silencia a tua mente, você se conecta, você pode acessar sim a tua mente subconsciente, quando você começa a acessar a tua mente subconsciente, você começa a perceber tanta coisa que você vive no automático e é só uma reprogramação que foi feita muitas vezes lá na tua infância, lá na tua adolescência, lá no meu primeiro relacionamento, que eu meio que me sabotei e aquela pessoa logo ali começou a assumir um relacionamento, mesmo que ela assumiu um relacionamento, eu já estava num relacionamento, mas e dali, toda vez que a gente tentava se voltar, a gente acabava não ficando, ficava uns dias, essa pessoa já se envolvia com alguém sério, ficava sério com alguém, e esse padrão eu fui repetindo todos os meus relacionamentos. Eu me sabotava, dava meses, um ano, máximo alguns meses, a pessoa assumiu um relacionamento, ficava um tempo com aquela pessoa. Por quê? Porque eu reprogramei, aquilo trouxe muitas emoções para mim e eu, sempre por medo, eu acabava me sabotando, acabava fugindo e acabava repetindo os mesmos ciclos. Até que hoje eu entendi isso,
acessando a minha mente subconsciente e reprogramei. Como que eu reprogramei? Eu trouxe acolhimento. Eu peguei a adulta Luíse, que já passou por tudo e foi a melhor coisa que me aconteceu, e fui lá e disse, tá tudo bem, abracei, acolhi, deixei aquele choro vir, deixei aquela emoção vir. E o Ho'oponopono foi o primeiro acesso que eu tive a isso. E foi um acesso sozinha. Então você pode fazer, às vezes a gente põe desculpa que a gente não tem dinheiro para fazer uma terapia, para a gente fazer uma sessão de hipnose, né? Mas é a minha experiência, uma sessão de hipnose, aliás, 8 sessões de hipnose, que foi essa que eu fiz, né? Não foi bem hipnose, mas foi o método que eu fiz. 8 sessões acessaram situações como se acelerasse 20 anos da minha vida, 30 anos da minha vida. Então é como se eu curasse coisas que estavam lá na barriga da minha mãe, 35 anos, e que eu nunca fiz terapia, então não posso te dizer, mas eu tenho muitas amigas que fazem 12 anos e o máximo que conseguem com a terapia é entender o que está acontecendo no processo delas, a entender, mas com a mente consciente, a gente só consegue acessar quando a gente está consciente. E a gente fica 95% reprogramando todas as emoções da mente subconsciente. Então siga só no teu coração, faça, já diga aí pra Luísa se tu vai fazer, se você escutou esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai chegar para quem tiver que chegar. E eu tenho certeza que em algum momento isso pode vir a te ajudar, porque me ajudou. E se você tá aí conectada a mim, não é por acaso, nada no universo é por acaso. Quando a gente começa a despertar, a gente entende que somos todos ligados pelo universo, como se a gente estivesse numa grande teia, somos todos fractais de Deus, né? Se juntar tudo, monta um grande Deus. Então você também é o Deus da tua realidade, o Deus da tua vida, o Deus das pessoas que estão próximas a você. E quem é Deus? Deus é amor. Então nunca esqueça, dê amor, dê luz, dê uma palavra, dê um abraço, mas a pessoa mais importante que precisa do teu abraço, do teu acolhimento, é você mesma, é você que precisa. Ai, mas o fulano errou comigo, mas eu errei, e daí tu tá criando experiência. Eu tive alguns erros, muitas pessoas, pelo menos uma pessoa gostaria de ter dito os meus erros e ter pedido de fato perdão, até o momento que eu libertei isso dentro de mim. E quando eu comecei a libertar isso dentro de mim, eu entendi o porquê as minhas atitudes naquele momento, né? Que também veio das atitudes, foi um espelho, né? Mas eu gostaria de ter dito naquela época, hoje eu já perdoei dentro de mim, eu libertei dentro de mim. Então isso não existe mais dentro de mim, né? Se do lado de lá existe, daí é o lado de lá. Mas eu acredito que quando a gente liberta do nosso lado, aquilo já quebrou, aquilo não existe mais, porque você tá quebrando. Então para você, no meu holograma, isso não existe mais. No holograma de lá, né, existe daí a pessoa que tem que passar pelas experiências e curar as experiências dela. E é sobre isso. A gente tem que ser responsável por nós, não pelo outro. Mas Luíse é a minha chama gêmea, meu espelho, não sei o que, meu complemento de vida, não sei o que, não sei o que. Não importa se vocês estão em corpos separados, mesmo sendo uma consciência só, né? Porque a chama gêmea, a teoria seria isso, uma consciência em 2 corpos. Vocês estão para viver experiências diferentes. E daí tu te vira com a tua parte da consciência, a pessoa se vira com a parte dela da consciência. Se existe essa teoria, tá? Porque até então hoje eu não olho mais para isso, porque eu acredito que tudo que chega até mim é para mim vivenciar, né? Claro que a chama gêmea, essa teoria chegou até mim, mas ao mesmo tempo eu tive a escolha de reprogramar esse holograma e ficar nesse holograma, né, preso a esse holograma, ou aí olhar para dentro de mim, fazer as minhas curas, fazer o meu processo, seguir o meu processo de alma, e tudo que for vir até mim, a minha equipe, porque eu vou estar ligada à minha equipe, eu vou estar ligada ao meu processo, eu vou estar ligada, vai me trazer e vai ser vivenciado e transmutado nos momentos certos. E é assim que foi a minha escolha, né?
pode ser errada, muitos vão achar errado, né? Mas é assim que eu escolhi. Então, e tá tudo bem, né? E pra mim é o que tá dando certo no momento. Então sempre vive o que tá dando certo no teu momento, porque a tua vida é tua, você é um ser estelar vivenciando, experienciando uma vida linda, terrena. Namastê, ser de luz, espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi feito com muito carinho e é uma experiência verdadeira minha, né? E deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Namastê! Que a sua alma seja luz todos os dias e que você seja muito feliz. Gratidão.